Quarta-feira, 20 de maio de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonialvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. Hoje, esta quarta-feira, tem assuntos aqui para a gente debater bem legal, assuntos polêmicos. Hoje eu trago dois convidados especiais e quero já dar um bom dia para o meu primeiro convidado, Júnior Oliveira. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Júnior, tudo bom, meu irmão? Bom dia, meu amigo Luiz. Agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho em prol do nosso movimento. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que esse debate nosso vai ser bem interessante para todo mundo que vai estar acompanhando. Eu já adianto que o debate é com relação à reabertura de academias aqui em Rondônia. Será que dá certo? Será que não dá certo? Eu trago também ela, colunista Andréia Marri, ou Marri, ela que vai dizer agora o nome correto, até porque esta paranaense, que hoje é rondoniense, já esteve aqui no nosso Rondônia ao vivo e agora volta como colunista e quem sabe também não fazer parte aqui do nosso esporte.com. Bom dia, boa tarde, boa noite, Andréia. Tudo bom, minha jovem? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os convidados e a todos que estão ouvindo a gente pelo site. Então, é um assunto bem interessante, né? Um assunto bastante atual e muito legal o convite, gostei bastante para poder participar e expressar a minha opinião, gente. Eu vou dizer que essa é a minha opinião, não é obrigatório, né? Ninguém seguir a opinião dos outros. Mas é o que eu acho interessante, né? Minha parte, da minha pessoa, como profissional da saúde. Beleza, beleza. E trago também ele, o jovem, experiente jornalista Vanderlei Correia. Ele que é craque aí em Santos Futebol Clube, mora em São Paulo. Eu quero logo dizer, o Vanderlei está em São Paulo, o Júnior Oliveira está aqui em Porto Velho, a Andréa também em Porto Velho, eu estou em Porto Velho, todo mundo em casa e o Vanderlei no seu excelente estúdio aí, fazendo as notícias do Santos. E tem os 3 minutos aqui no nosso esporte.com, que agora se torna 30. Bom dia, Vanderlei, tudo bom, meu irmão? 3 vezes 10, né, Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas aí que acompanham o rondonialvivo.com. Prazer falar com você, Andréia, Júnior também. E vamos falar sobre reabertura de academia, assunto interessante, polêmico. Aqui em São Paulo tá tudo fechado. Por mais que o presidente tenha tentado aí um decreto reabrir, né, falar que ia reabrir e tal, mas tá uma polêmica danada. Eu tenho, inclusive, um amigo aqui que é proprietário de uma academia. Ele está desesperado, ele não sabe o que vai fazer, viu? Mas é com você, Luiz. Pois é, então vamos começar logo com esse assunto, entre aspas, polêmico. E eu sempre quis trazer o Júnior Oliveira aqui, ele é empresário do ramo de academias, tá certo? E hoje coincidiu justamente com ele e a Andréia, né? Que é a Andréia que vai falar sobre o programa dela, sobre a coluna dela, aqui no Rondônia ao Vivo. E eu pergunto logo ao Júnior Oliveira. Com relação à reabertura das academias. Júnior, você, claro, é a favor da abertura, mas não essa abertura total. Como é que é teu pensamento com relação à reabertura das academias, Júnior Oliveira, aqui para o nosso estado de Rondônia e principalmente para a capital Porto Velho? Isso, positivo. Eu sou totalmente a favor, desde que você siga as normativas exigidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque ela coloca a atividade física como essencial e sem falar que vai combater inúmeras doenças, entre elas uma das doenças que está crescendo muito é a depressão. Então, por que você não colocar opções de reabrimento dos nossos estabelecimentos? Ao invés disso, o que os governantes estão fazendo? Estão nos deixando parados em casa, sem produzir. A consequência é o quê? Inúmeros desempregados, empresas já declarando falência e muitas pessoas já entrando em depressão, obesidade, entre outras inúmeras doenças. Essa depressão, eu passo já para o Vanderlei, a depressão que é também, chama até o mal do século. Quer dizer, junto com a pandemia, aí converge por uma coisa fatal, Júnior, é isso?
Com certeza, inclusive, teve um colega de profissão nosso de Ouro Preto do Oeste que há 2 dias ceifou a própria vida. Isso é devido ao quê? A toda essa situação, esse caos que está acontecendo devido a esse vírus, essa pandemia. Muitas pessoas não estão tendo cabeça, não estão tendo, digamos assim, força para suportar essa situação, essa crise que está se alastrando o mundo afora. E o que acontece? Ele não teve forças e acabou desistindo de lutar. Tirou a própria vida lá de Ouro Preto, profissional da nossa área, profissional de educação física. Então, é uma tristeza muito grande para nós e a gente deixa o alerta. Antes de vocês criticarem a reabertura das academias, devem olhar os 2 lados. Por exemplo, a gente não quer aglomeração, muito pelo contrário, mas vamos ser bem realistas. Vocês acham que é mais propício se contaminar com vírus no mercado onde está cheio de aglomeração, onde não tem higienização nos próprios carrinhos e cestas, ou numa academia que sempre teve esses cuidados com higienização, cuidado de álcool em gel, entre outros? Então, a nossa luta a gente não está brigando para ter aglomeração, muito pelo contrário. A gente entende do decreto, a gente quer seguir as leis, mas a gente só quer o quê? Opções para poder retomar as nossas atividades e trazer o alimento para as nossas famílias, porque nós ganhamos pelo que produzimos. Então, se não estamos produzindo, nós estamos impedidos. E aí a situação vai cada dia se alastrando e piorando. Wanderlei Correia, aí em São Paulo, você também estava falando aqui, acho que foi na abertura que você falou sobre isso. Você que é um atleta também, inclusive daqui a pouquinho vai correr. Nós estamos gravando esse programa aqui ao final dessa terça-feira, e o Wanderlei ainda vai dar a corridinha dele só de 12 quilômetros, viu, André? Só para você ter uma ideia. Wanderlei, em São Paulo também, a situação de academias, você falou que tem um amigo seu que está desesperado, como é que faz com a academia parada, né, Wanderlei? Na verdade, São Paulo hoje é um epicentro, né, dessa grande pandemia aí. E isso causa um problema não só às academias, como todo o comércio está fechado, apenas mercados. Aí eu até concordo com o Júlio. Aqui os mercados eles estão fazendo um trabalho de higienização, de desinfecção quando você entra. Tem uma pessoa, um funcionário ali que molha a tua mão com álcool, ela mesmo limpa o carrinho ali antes de você pegar, ela passa o álcool ali, dá um guardanapo, enfim, essas coisas e tal. Os cuidados básicos, tem um vidro de acrílico no caixa eletrônico, mas você acaba cruzando com pessoas no corredor, aquela coisa e tal. Enfim, é um ambiente fechado, né? Mas esse é um grande problema que vive hoje em São Paulo, que vive o Brasil, principalmente São Paulo, que o comércio está inteiro fechado, né? Tirando os mercados, farmácias e outras... estabelecimento, farmácio, acho que padarias também, mas você não pode consumir nada lá dentro, pode chegar e comprar essas coisas. Os outros estabelecimentos têm que estar fechados, né? E é uma confusão, mudaram o rodízio, agora voltou o rodízio ao normal aqui de novo, enfim. Os governantes não sabem o que fazem, né? Mas por quê? Porque perdeu o controle essa Covid aí. Hoje o São Paulo tem uma capacidade aí, acho que de 91% da capacidade de UTIs, essas coisas e tal, já está preenchida. Então eles têm que evitar aglomeração. Tanto que o prefeito, juntamente com eles anteciparam todos os feriados que teriam no próximo mês. Para amanhã, amanhã é feriado em São Paulo. Eles anteciparam o feriado amanhã e quinta. E na sexta-feira também, 3 feriados foram antecipados, só para diminuir a aglomeração de gente na rua. Ou seja, aqui a situação está muito complexa ainda com relação a isso aí. Agora, Porto Velho, eu não sei como que está a situação, o Luiz não deu tempo de atualizar como que está a situação aí da Covid-19, mas quanto menos aglomeração, melhor, né? Aqui também, Wanderlei, aqui também a situação está desse jeito, supermercado só entra se for com uma máscara, e aí eu volto, agora eu falo com ela, essa menina lá de Capanema, Capanema lá no Paraná, não é isso, Andréia? E agora já aqui em Porto Velho, há algum tempo, e também já esteve justamente apresentando o programa Nosso Rondônia ao Vivo, e volta agora como colunista do nosso site, do site mais acessado do norte do Brasil. Pitadas de Saúde, é o nome da coluna? Bom, eu vou deixar a minha opinião, eu sou da seguinte opinião. No meu ponto de vista, as academias deveriam retornar. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam fazer o isolamento social. Quem, no meu ponto de vista, tem que fazer o isolamento social? Aquelas pessoas que são de risco, tipo os idosos, as crianças,
aquelas pessoas que já têm alguma doença. E as academias deveriam ser liberadas com um limitador, e que as pessoas usassem máscaras, que tivessem uma pessoa, vamos supor, 10 alunos por horário, eu não sei qual é o limitador, dependendo do tamanho, do espaço da academia. Até ando aqui nos sites, hoje em dia, antes da Covid-19, quantos milhões de pessoas morreram por causa de outras doenças respiratórias? Por exemplo, a asma. A asma é uma que mata 334 milhões de pessoas. Por exemplo, outras doenças do sistema respiratório inferior, elas matam 4 milhões de pessoas por ano. Então, a Covid veio para somar junto com essas doenças que já matam as pessoas, né? Então, se todo mundo se cuidar, usar máscara, já que a máscara funciona, vamos usar a máscara. Vamos fazer o distanciamento social daquelas pessoas que não podem fazer nada na rua. Por exemplo, um idoso, alguém que já é aposentado, crianças pequenas. Aqui na minha cidade, eu fui no mercado e vi famílias inteiras no mercado. Para que isso? Porque não vai só um. E a mesma coisa seria a questão da academia. Abrir, sim, as academias, porque eu acho que elas são importantes, junto com a alimentação para prevenção de doenças, e retomando aos poucos, até a gente passar por esse período. Mas, no meu ponto de vista, ficar totalmente fechado, eu acho que acaba prejudicando mais a saúde das pessoas. Júnior Oliveira, você já viu que a André é a favor, você também, logicamente, é a favor, mas eu li que, inclusive, o número de mortes aqui em Rondônia, por exemplo, 83 mortes, me parece que é de 30 a 39 anos, é o maior número, é a maior incidência de mortos pela Covid-19. E aí não é só os velhinhos, não, assim como eu, que estou há 60 dias já recolhido, mas a doença é complicada, meu caro Júnior Oliveira. Não, com certeza, a gente sabe o efeito que essa doença tem causado, tem matado, sim, muitas pessoas, mas eu volto a repetir, não é por causa de academias, muito pelo contrário. Minha opinião, a gente deveria isolar os idosos, tratar os enfermos, mas as pessoas que não são do quadro de risco devem sim retomar as suas atividades. E como a André comentou, nós protocolamos um requerimento no qual estava lá descrito que reduzir o número de fluxo das academias 50%, atendimento com hora marcada, utilização de máscara e álcool em gel ao entrar e ao sair, e quando você fosse utilizar o material, higienizar antes e pós a utilização desse material. Então, existem inúmeras alternativas na qual a gente consegue retomar gradativas atividades sem colocar em risco tanto o profissional que está atendendo quanto o cliente que vai estar recebendo esse atendimento. Então, assim, a nossa luta diga para mim, a gente está 2 meses sem produzir e muitos não receberam esse auxílio emergencial. Como os governantes querem passar uma imagem de segurança, de confortável, de sob controle, sendo que tem inúmeras pessoas passando necessidades, entrando em depressão, e o caso do nosso colega aqui, ó, de Ouro Preto, ceifou a própria vida. Então, é uma situação muito delicada. Eu respeito a opinião de quem não concorda, porém, eu não concordo com essa opinião, porque eu estou sentindo na pele, eu estou vendo amigos meus me procurando, pedindo ajuda, falando, Júnior, a gente não está conseguindo produzir, as contas estão chegando, a gente não está querendo, muito pelo contrário, propagar esse vírus. Não, a gente não quer isso. A gente só quer poder fazer o que aprendeu, que é o quê? Que é ministrar aula, e lembro e ressalto, abro um parênteses, academia é saúde, não é estética. Muitas pessoas veem a academia como estética. Estética é consequência, mas tem muitas pessoas que necessitam da academia. Problema na coluna, problema no joelho, fibromialgia, entre outras doenças. Então, a academia, gente, é um lugar de saúde. Então, tem pessoas aí necessitadas e nós estamos impedidos de retomar as nossas atividades e conseguir produzir. Ô, Vanderlei, eu vou fazer só uma pergunta aqui, o Júnior, que está aqui na ponta da língua, tá?
essa semana, hoje quarta-feira, segunda-feira nós entrevistamos a Francimeire Lavaredo. Ela é professora de educação física, ela é professora de ginástica rítmica, e o que é que eles fizeram, o pessoal da ginástica? Eles modificaram a maneira de trabalhar, ou seja, a famosa videoconferência. Ou seja, as meninas estão treinando, inclusive teve até um aumento de procura. Não foi, Vanessa, que ela teve até um aumento de procura para fazer parte da ginástica? E eu te pergunto, você poderia adaptar também, não? A academia não pode utilizar da aula à distância, da videoconferência? Não, com certeza é um momento de se reinventar e de usar as ferramentas que estão ao nosso alcance. Porém, muitos profissionais não têm esses recursos. Por exemplo, tem profissionais que não têm recurso, uma internet, um celular de qualidade. Então, a gente tem que ser bem realista que essa situação é uma situação bem precária. Então, eu volto a dizer, existe sim inúmeras opções de nós retornarmos às nossas atividades e não propagar esse vírus. Muito pelo contrário, a atividade física ajuda sim a combater esse vírus e inúmeras outras doenças, porque se você se manter ativo e estiver saudável, é bem mais difícil você contrair esse vírus. Vanderlei. Eu entendo a preocupação do Júlio, e entendo também a opinião da Andréia, porém, eu vejo um problema muito mais amplo que é esse hoje, que é a questão, vou falar da questão do Estado hoje, que o Estado hoje não consegue, você vê, a população não se conscientizou ainda do perigo disso aí. A Andréia estava citando um exemplo aqui de foi no mercado e tem a família inteira no mercado. Para que isso? Ou seja, as pessoas não se conscientizaram. É uma coisa que eu sempre tenho falado aqui, tem 2 meses que a gente tem falado aqui. Ele não está ouvindo. Está sem um fone de ouvido? Está sem um fone? Está sem um fone, Júnior? Sim, sem o fone, eu não estou ouvindo. Mas você está sem o fone. Eu não estou ouvindo o Vanderlei. Você está me ouvindo? Você eu estou escutando. Fecha o meu, Vanderlei. Fecha o meu microfone. Vamos lá. Melhorou agora? Tá me ouvindo agora, Júlio? Ele deve estar com algum problema na internet ali também, se ele pudesse... Enfim. Bom, retransmita aí para ele, Luiz, que eu estou falando que é o seguinte, essa questão Fone do Vanderlei. Sim, pode falar, Vanderlei. Eu retransmito. Melhorou? Agora melhorou? Fala, Vanderlei. Não está saindo a voz dele, Luiz. Não está saindo. Fala aí, Vanderlei, que eu falo para ele. Vai, fala, Vanderlei. Não, na verdade, é isso, Luiz. É aquilo que a gente sempre... Conscientizaram ainda do grande problema, né? Só se conscientiza quando algum parente, algum amigo sofre. Nós conhecemos pessoas que partiram, infelizmente, aí de Porto Velho agora, e as pessoas não se conscientizaram. Então, o Estado não consegue controlar. Você vê uma incompetência do governo federal e governos estaduais também, até porque o governo repassou para os governos estaduais cada um cuidar, né, do seu estado, enfim. Então é isso. Ele está falando, Júnior, ele está falando o seguinte, é que as pessoas não se conscientizaram, tá certo? De não formar essa aglomeração, tá certo? E ele diz que o Estado, os governos, muitos deles não tiveram essa capacidade de impedir as aglomerações. O que eu e o Vanderlei também discorda, e você diz que academia é saúde, tudo bem, é saúde, é claro, mas o que eu falo é o seguinte, que a pandemia o coronavírus, ele só quer um pezinho de 5 pessoas, um grupo de 5 pessoas, para poder se expandir. Tem gente que é assintomático, tem gente que não tem a doença, ou melhor, pode ter a doença, mas não sabe o que tem. Então, o que a gente discute é só isso. Aí você diz, por exemplo, eu já cheguei em reunião agora, digo que cheguei em reunião, que eu fui pegar uns remédios, né, que eu pego um remédio no estado, e aí é o seguinte, lá tem uma cadeira sim, uma cadeira não. Aí eu te pergunto, na academia, poderia, como a Andréa falou também, se tem 20 pessoas, vai só 10 e depois, em outra sessão, 10 pessoas. É assim que vocês querem fazer, Ju? No caso, existem as normativas que a gente manteria a distância, o distanciamento de 2 metros. Então, eu volto a dizer,
o povo está sendo prejudicado, está perecendo na mão dos governantes. Por quê? Porque nós estamos apenas querendo o direito de poder trabalhar. Então, ficou uma situação que a política está usando a ciência para politizar a ciência, porque a própria OMS coloca nós como essenciais, está entendendo? Como um grupo essencial. Então, é comprovado cientificamente. Então, como você falou sobre aglomeração, volto a dizer, existem várias alternativas, seguindo o distanciamento, utilização da máscara, do álcool em gel. Por exemplo, como está reabrindo estabelecimentos agora com esse decreto e por que não coloca a academia como essencial? Está entendendo? Porque os próprios governantes não veem a academia como essencial. Então, eles estão cegos, eles estão com um pano nos olhos, não estão querendo enxergar a triste realidade, que vai entrar em colapso, a economia vai quebrar, consequentemente, números de suicídios vão aumentar, pessoas com depressão, pessoas com crise do pânico, obesidade, entre inúmeras outras doenças. Então, vamos ser realistas, tem como você manter o equilíbrio e caminhar junto. A academia, ela é essencial, ela promove saúde, não é questão de estética, gente. É questão de saúde. E a nossa luta aqui é para sobreviver. Não é nem momento de viver. Não está tendo como viver. Mas sim, agora é uma guerra contra esse vírus e é questão de sobrevivência. A gente tem que retomar as nossas atividades, senão daqui a pouco essa nossa classe vai começar o quê? Morrer de fome. Famílias, filhos, crianças, esposa. Então é uma situação bem delicada. A gente tem sim que parar e olhar um pouco para essa classe. Essa classe que não é valorizada, inclusive os próprios conselhos não fazem nada pela nossa classe, mas nós estamos aqui lutando em prol do quê? De poder produzir e poder principalmente ajudar a combater esse vírus. Porque se você vai estar ativo, com a sua imunidade boa, dificilmente você vai contrair. E se contrair, na maioria dos casos, muitas das vezes você não vai nem perceber. Então, é uma situação que nós devemos, sim, despertar, olhar com carinho, porque a situação está muito delicada. Esse é o nosso esporte.com. Hoje, quarta-feira, 20 de maio, e eu volto lá com o Vanderlei Correia. Cadê o Vanderlei? A Andréa tá ouvindo? Andréa, tá legal? Tá me ouvindo, Andréa? Vanderlei, o Vanderlei fechou o microfone, mas pode abrir agora. E tá me ouvindo, Vanderlei? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Então, faça uma pergunta à nossa ilustre Andréa Marie sobre a coluna, sobre as pitadas de saúde. Pois é, André, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, André? Luiz, acho que é bom você seguir daí, que eles estão com dificuldades para ouvir meu áudio. Melhor se você tocar daí. Vai daí. Andréia, eu queria saber de você, Andréia. Tá me ouvindo? Tá legal? Andréia? Ouviu, André? Luiz. Tá ouvindo, né? Então, André, eu queria saber de você o seguinte. Eu estou com dificuldade de ouvir você. Mas você vai na sua coluna Pitadas de Saúde, você vai falar sobre aquele suco do Hulk? Olá, Luiz. Opa, eu tô perguntando para você o seguinte, com relação à tua coluna Pitadas de Saúde, você vai apresentar algum programa aí no Rondônia ao Vivo, aqui no Rondônia ao Vivo, com um colega teu da Educação Física, não é isso? Tá complicado, a André tá com um delay grande, mas eu quero dizer o seguinte, ela tá estreando a coluna Pitada de Saúde, ela vai falar justamente sobre isso, sobre nutricionismo, vai falar sobre a saúde no geral, e ela, o Vanderlei, que tem uma formação acadêmica, uma especialização voltada para a área esportiva. Eu achei muito legal que eu fui pesquisar ali, e vi que a Andréa tem esse lado também voltado para o futebol, voltado para o esportivo no geral, tá certo? E aí a gente volta a falar com o Júnior. Fala aí, Vanderlei, para ver se o Júnior já te ouve. Tá me ouvindo agora, Júnior? Vamos ver se você consegue me ouvir aí. Agora beleza. Ô, Júnior, eu entendi o teu ponto de vista e eu acho que você tem que defender teu ponto de vista até o último recurso. Agora, o que vocês fizeram aí? Porque é o governo do estado aí que tem que dar uma solução para vocês. Isso aí o STF
já autorizou que cada governo que faça, depende mais do governo federal. Vocês pediram alguma coisa, foram atrás do governo, o governo ofereceu algum plano de segurança para que vocês reabram, pelo menos parcialmente, as academias? Então, Vanderlei, nós entramos com 2 advogados, o doutor Rodrigo e a doutora Aiza, estão advogando em prol desse movimento, na qual representamos mais de 300 profissionais autônomos. Porém, nós protocolamos esse requerimento tanto no governo, quanto na Câmara de Vereadores, quanto no município de Porto Velho. Mas eles estão de brincadeira, tá um jogando para o outro e nenhum está se posicionando, está falando, não, vamos dar uma flexibilização. Eles não estão nos dando oportunidade de mostrar que nós vamos, sim, seguir as normativas que a OMS exige e ajudar no combate a esse vírus. Então, assim, a gente protocolou, mas não tivemos resposta alguma. Inclusive, nas próprias entrevistas, tanto do prefeito quanto do governador, em nenhum momento eles colocam a atividade física ou academia de esporte como essencial. Eles jogam lá para trás e colocando, um exemplo, tabacarias como essencial. Então, assim, isso é revoltante, pessoal. Me desculpe, mas eu estou literalmente revoltado porque um companheiro de profissão tirou a própria vida, porque as dívidas estão chegando, as cobranças estão chegando, está faltando coisas em casa e ele não conseguiu suportar isso, tirou a vida. Então, até quando nós vamos ficar assim? Daqui a pouco, começa inúmeros casos acontecendo de suicídio e aí os governantes estão fazendo o quê? Tampando os olhos, fingindo que nada está acontecendo. Inúmeros relatos de outros países, essa quarentena foi um fracasso. Então, assim, a nossa crítica é essa. Até que ponto essa quarentena ela está sendo, sim, válida, ela está sendo positiva? Minha opinião, ela foi precipitada. Iniciaram bem antes, sendo que o pico de crescimento está agora. Então, assim, vamos parar um pouco e vamos analisar os dois lados, porque a situação está cada dia mais precária. Agora, dentro dessa toada aí, da pergunta do Vanderlei, é porque abre decreto, aí vem, modifica o decreto, como você falou. E a opção que vocês tiveram é de fazer um movimento na sexta-feira, é isso? Eu li alguma coisa, dia 22, sexta-feira, lá em frente ao CPA, o Centro Administrativo do Estado. Positivo. O nome desse movimento é Movimento Luta Rondônia. Nós estamos lutando por todos os rondonienses que estão em situação precária, situação de vulnerabilidade, entendeu? Que já está faltando coisa em casa. Então, o nome do movimento é MLR, Movimento Luta Rondônia. Nós não vamos nos calar, nós não vamos se calar e achar que está confortável essa situação. Muito pelo contrário, nessa sexta-feira, dia 22 de maio, às 9 da manhã, estaremos na frente do Palácio do Rio Madeira. Vai ser um ato 100% cívico, organizado, utilizando máscaras, álcool em gel. Vamos cantar o hino nacional e reivindicar um pouco os nossos direitos. Então, assim, eu volto a dizer, ninguém está buscando baderna, confronto contra a polícia, muito pelo contrário, mas nós não podemos nos calar e aceitar tudo que eles estão querendo impor em prol da nossa classe e de outras classes que são os autônomos, que são as classes mais prejudicadas, pelo menos aqui no nosso estado de Rondônia. Com a distância devida, né, meu ilustre? Com certeza, manter a distância, utilização da máscara e do álcool em gel. Responsabilidade e consciência, esse é o principal objetivo. Vanderlei, o tempo passa muito rápido. Já estou vendo ali que já estamos chegando nos minutos finais do nosso esporte.com desta quarta-feira. E eu volto a falar com ela. É possível que ninguém vai ouvir a voz dessa garota? Andréa Marie, está me ouvindo agora? Você quer ouvir minha voz? Para, André, não só eu, como milhares e milhares de Eu quase não estou internautas. conseguindo ouvir vocês, vou falar a verdade. Então dá o teu alô final aí. Agora faz a pergunta que eu estou te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Fale novamente. Tá, então vamos fazer o seguinte. A minha pergunta é que durante o programa eu brinquei, e aí eu te pergunto o seguinte: como é que é aquele suco pro cara virar Hulk? O suco pro cara virar o Hulk? O Hulk.
Para o cara virar o Hulk, ele tem que treinar muito na academia, comer bastante, se alimentar bem, fazer uma alimentação equilibrada. Se for necessário, suplementar e treinar com a orientação do profissional de educação física, né? Porque nós andamos juntos. O nutricionista esportivo e o educador físico trabalham de mão dada. Se ele não trabalha, eu geralmente também fico sem trabalhar. Então, a gente anda junto. Pois é, André, olha, muito prazer de volta aqui ao nosso Rondônia ao Vivo, tá certo? E outras vezes a gente vai se encontrar ao vivo, né? E para ver se sai uma entrevista legal, mas da outra vez a gente tinha marcado e não conseguimos, né? Dessa vez deu certo, apesar desses cortes. Não. Ainda foi na época do Dessa vez do deu nosso... certo, mas tá tendo alguma falha aqui. Eu acho que é no meu aparelho. Mas, não, mas tudo bem. E a gente marca depois que tudo isso passar, a gente marca um ao vivo para falar mais perto. Ótimo. O nosso ilustre diretor é o nosso diretor de imagens, o nosso editor, o nosso homem do Switch, o Hudson Guedes. Ele vai dar um jeitinho nisso aí, tá bom? E aí o programa vai ficar bem redondinho. Obrigado, André. Muito grato, hein? Vanderlei Correia. Eu vou me despedir aqui do Júnior, tá certo? Foi muito legal o papo hoje. E aí a gente tem o espaço, tá certo? Eu disse, nós somos contra. Não aquele contra de ser contra total. Mas o nosso problema é essa coisa de não aglomerar. E o Júnior deu uma explicação bem legal. E quem comentar aí pode deixar que nós vamos responder. Vanderlei, tu encerra aí com o Júnior, tá certo? Aí de São Paulo. E a gente volta na sexta-feira, meu caro Vanderlei Correia. Um abraço a todos. Grande abraço, Luiz Carlos Pereira. Prazer falar com você, Andréia e Júlio. Boa sorte para vocês aí, no movimento de vocês, que vocês consigam êxito aí, você e a Andréia aí no movimento de vocês. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima. Guardando a segurança e a distância e álcool gel para todo mundo aí, máscara. Grande abraço para vocês, até a próxima. Sexta-feira, Esporte Total, esporte.com de novo, aqui nesse